Oi, meus alunos do primeiro ano do ensino médio de História, tudo bem? Pessoal aí da Escola Silvânia, turma A, turma B, saudade de vocês. Não esqueçam de fazer as nossas atividades. Se tiver dúvida, manda mensagem no chat do canal de mídia São Paulo. Lá a internet é gratuita. Tá? Eu passei uma atividade há 14 dias atrás e vou passar essa para a gente continuar os nossos conteúdos de história, ok? Então, na aula passada eu tinha encerrado na página 71, aqui na página 71 da apostila número 2, ok? Número 2 de história. Nós estamos trabalhando o quê? A democracia, a situação de aprendizagem, a construção da cidadania clássica e o regime democrático ateniense. Os excluídos do regime democrático, a democracia e a escravidão no mundo antigo e contemporâneo. Como que era a escravidão lá, como que é a escravidão hoje, né? Nas cidades, estado de Atenas e Esparta haviam escravos. Depois elas foram evoluindo, né? A cidade de Esparta, uma cidade onde não era tão democrática, entre aspas, como a cidade de Atenas. A formação social da cidade de Esparta, dos povos espartanos, é muito, né, difusa, diferente, vamos colocar assim, né, do pensamento e da organização da cidade de Atenas. É como se uma fosse uma que pensasse e organizasse a sociedade e a outra se organizasse de uma maneira mais patriarcal, mais militar, né, onde as pessoas tinham papéis mais definidos, né, um pouco mais autoritário, um regime mais fechado, que era a cidade de Esparta, ok? Né? Então, eram cidades-estados, uma delas tinha até 2 governantes, né? O que é um estado de cidade-estado? Uma cidade que se organiza como um estado, tem a segurança, tem a administração, tem os serviços públicos, né? E essas cidades eram conhecidas como polis, e tinha os espaços nas cidades que nós já falamos para vocês, que era a água. E os homens e a pirâmide social de cada uma dessas cidades-estados era um pouco diferente, né? Então, era isso que nós tratamos. Primeira questão, a formação da civilização grega, né? A Acrópole, né? Onde tinha os templos, a polis, a cidade, a ágora, que era a praça onde eles se reuniam, o político, nós falamos sobre isso, né? O político era a pessoa que conseguia catalisar todo o interesse do cidadão, né? As pessoas se reuniam lá na ágora, ou seja, na praça pública, e lá levavam seus problemas comuns e cabia a quem tinha uma habilidade, o político, de pegar essas demandas todas, essas necessidades e compatibilizar para fazer leis e administrar cidades, leis comuns para todos e administrar cidades. Então o político era uma pessoa muito importante e deve ser até hoje, porque os políticos hoje são quem fazem as leis para a gente cumprir. Só que isso mudou com o passar do tempo e algumas pessoas aprenderam a levar vantagem. Tinha também o demagogo, que era aquela pessoa que subia na pedra e falava, mas não era de muita ação, né? E hoje você já ouviu falar da palavra demagogia, né? Que é o político hoje que ele vem, te promete um monte de coisa, faz um monte de demagogia, fala, mas na hora de fazer não faz, né? O demagogo, ele era descaracterizado lá, né? Mas você tinha aí, na página 71, a democracia grega ateniense e a democracia direta, e você fez as atividades. E tinha também a posição da mulher. Qual era a posição da mulher grega? E tinha um texto para você ler e você fazer a atividade aí embaixo. Então aí a gente encerrou a primeira pedida de aula. E hoje nós vamos começar falando de música, né? Você sabe que a música, ela pode ser romântica, ela pode ser um samba, pode ser um pagode, e ela pode ser uma crítica, ou ela pode descrever uma situação. Então, também se utilizou muito a música para descrever o que? O papel da mulher, né? Então, Chico Buarque escreveu uma música chamada Mulheres de Atenas, né? Mirem-se nas mulheres
naquelas mulheres de Atenas vivem. Então, você vai ouvir essa música, tem um QR Code aí, ó. Tá vendo o QR Code aí, né? Tem essa música. Quem não tiver condição de fazer essa atividade, é mais difícil, tem que ter internet mesmo, mas eu imagino que você consegue. E depois tem uma outra música, Maria da Vila Matilde, tem os compositores, é a Mulher do Fim do Mundo, a Elza Soares canta essa música, né? Então, como nós estamos trabalhando em distanciamento, né? Então o que você vai fazer? Você vai criar uma letra de música, certo? Você vai escolher o seu estilo preferido, vai que é hip hop, funk, você aí, rapaziada, tá curtindo muito isso, pode ser também sertanejo, né? Aliás, a música sertaneja trata as mulheres às vezes de uma maneira meio estranha, né? Tem música que é um tanto machista, né? Às vezes trata você, menina, como objeto e você canta essa música. Já parou para pensar nisso? Né? Isso está refletindo um valor, né? Uma cultura. Como que será que era a cultura grega no tratamento com as mulheres? Como será que é hoje? Será que a mulher de antigamente é igual à mulher de hoje? Pergunta aí para sua mãe se ela tinha alguns direitos. Você sabia, você menino e menina, que o absorvente, você menino e menina, também o anticoncepcional, hoje a gente já tem pelo dia seguinte, né? Não é verdade? Ginecologistas, urologistas. Pergunta aí para sua avó, para sua mãe, se era comum isso, se as mulheres tinham assim essa condição que tem hoje, né? Não é verdade? Não é? Esse tratamento também de crítica, né? Que as mulheres, né, vão andar de serviço público, tem homens que são folgados, não é verdade? Né? Enfim, tem inúmeras situações que a mulher não podia reclamar, não podia falar. Ou a mulher, será que ela podia trabalhar? Será que a mulher podia escolher a sua roupa? Será que a mulher podia escolher com quem casar? Enfim, eu estou perguntando tudo isso para você, porque isso aqui está falando para você criar uma música que fala da condição da mulher. Como você vê a mulher se você é menino? E como você se sente mulher se você é menina? Faz uma música falando da condição. Você pode fazer uma crítica, você pode fazer uma, né? Fazer uma reflexão, você pode fazer uma proposta de amor, né? De como tratar uma mulher, né? Você pensa que eu sou o que você quer? Não, né? Eu também sei dizer não, porque eu existo, né? Eu também sou filha de Deus, também acredito em Cristo. Porém, e aí vai, sabe? Né? Mas o que eu quero não é o seu, né, horror, eu quero o seu amor. E aí vai, sabe? Escreve aí uma música que reflete a condição sua hoje. Mas converse com a sua mãe. E você, menino, escreve aí uma música como você vê as mulheres. Tudo bem? Já vou ficar satisfeito, tá bom? Então, você vai fazer uma música aí, não precisa ser comprida. Depois, se você quiser gravar, grava aí na câmera do seu celular, salva o arquivo e manda para mim. Quem sabe você faz sucesso, pode até tocar aí, tá bom? Ok? Mostra aí pro seu pai, pra sua mãe, tá bom? E então a gente está refletindo sobre o papel da mulher, né? Você pode fazer uma música também dizendo assim: antigamente eu era tratado assim, né? Mas aí eu vi que não era bom para mim, né? E eu percebi que eu só precisava ser ouvida, e ser ouvida eu precisava ser respeitada. Então não seja despeitada. Vamos refletir sobre a condição para melhorar a situação, né? Vamos refletir sobre o homem ou mulher para saber que sociedade a gente quer. Olha que legal. Dá para você fazer uma música, tá bom? Então vamos embora. Então, depois tem aqui onde você vê estação. Esquece isso aqui, porque isso aqui a gente teria que fazer em grupos aí na escola. Como nós não estamos na escola, nós estamos à distância, você vai fazer uma outra atividade. Você vai ler o artigo 14 da Constituição da República Federativa do Brasil, em sequência vai apontar soluções para os questionamentos abaixo. O que vai tratar o artigo 14? Vai tratar do alistamento obrigatório, né? Ok? Isso, né? Quem é obrigado a se alistar ou não. Será que lá nós estávamos falando de Esparta e Atenas. Será que em Esparta era obrigatório o alistamento? Olha que interessante. Esparta tinha, você já assistiu os 300 lá? Os caras são guerreiros, hein, mano?
né? Tinha uma liderança religiosa, um governador que fazia liderança religiosa e o outro do mundo, né? Então tinha duas governanças na cidade de Esparta. E Esparta, os espartanos não eram fáceis, eram guerreiros que garantiam o território, né? Muito bem. Ok? Então vai falar quem pode e quem não pode se alistar. E aí você vai falar, responder a questão A e a questão B aqui da página. Vamos ver a página aqui. Perdão. Da página 73. Ó, questão A e questão B aí. Ok? Depois que você ler o texto na página 72 aí embaixo. Ok? Tudo bem? Tá vendo aí? Muito bem. Ok? Então você vai responder. A letra A, de acordo com a Constituição do Brasil e nosso país, quem pode participar do processo democrático? O texto aqui é um texto da nossa Constituição, que você leu aqui na página 72. E a letra B, a palavra democracia tem origem grega demokratia, né? Que significa governo povo. A partir dos princípios da democracia presentes lá na polis de Atenas, ok? Então tem texto aqui atrás que fala de como que era a democracia na polis de Atenas. Na polis de Atenas, escravo, estrangeiro, tinha uma série de pessoas que não poderiam votar. Se você tiver dúvida, entra no Google e pesquisa. Na polis de Atenas, né, como que era a democracia. E vai aparecer um textinho, você lê e me responde aqui. Mas tem aqui na apostila, já falamos sobre isso. Ok? E depois eu vou achar também e vou colocar aí de base no Classroom para você dar uma olhada, tudo bem? Ok? Então, a democracia na polis. Polis, lembrando você que é polis, a cidade de Atenas. Atualmente, vários países do mundo, inclusive o Brasil e a própria Grécia atual, desenvolvendo sistemas democráticos onde um maior número de pessoas possíveis pode participar do processo político. Processo político significa você decidir, você tomar a decisão, você escolher aquele que melhor lhe represente. Não é aquele que melhor te dê presente, porque esse é corrupto. É aquele que representa o quê? Que representa suas necessidades, suas demandas. Você quer uma escola melhor, você quer uma área verde melhor, você quer uma rua melhor, você quer iluminação melhor, você quer serviços públicos de telefonia, internet, você quer polícia que te trate com dignidade, te proteja de fato, e não seja miliciana e também faça corrupção. Você quer que juízes julguem pobres e ricos de maneira equinâmene, não favoreça um ou outro, mas que aplique a lei de acordo com a pena de verdade, não manipule a lei de acordo com a questão da grana, né? Enfim, você quer ter salário decente, você quer ter trabalho, você quer direitos trabalhistas, você quer se aposentar, você tem que exercer o direito político de escolher quem defende as mesmas ideias que você, entendeu? Não se corrompa, porque o político corrupto, ele é corrupto porque o eleitor se vende a ele trocando o seu voto. O voto é uma coisa muito séria, você está vendo as consequências, principalmente no Covid-19. Se você acha que o representante político que governa o país, o estado, o seu município está agindo certo, está tudo bem. Se você acha que ele está agindo errado, você deve criticar e apontar caminhos, porque você é responsável por eleger o seu representante. E ele tem que trabalhar em cima do que ele prometeu, do que ele debateu, do que ele fez para pedir seu voto. O político tem que pedir seu voto e a troca não é a grana, a troca é saber as demandas que você tem. Então, você vai responder isso aí, né? No entanto, em suas origens, a democracia teve suas limitações e exclusões. Pesquise na internet ou em fontes você vai pesquisar na internet, né? Quem eram os excluídos da democracia ateniense na antiguidade? Quem é que não podia escolher? Quem não podia votar? Você entendeu? Tá? Então, hoje, no Brasil, o mendigo, se ele tiver um título de eleitor, ele vai lá na urna e vota, escolhe um representante. O cara trilionário também vai lá e vota para escolher um representante. E olha que coisa legal. O voto do mendigo vale um. E o voto do rico vale um só também. Não é como antigamente lá em Atenas. Será que rico e pobre votavam? Será que homens e mulheres votavam em Atenas?
Você vai pesquisar aí o que se podia e o que não, e quem poderia, como era, vou voltar à pergunta, como eram, né, os direitos, né? A hora que você chegar lá no Google, você coloca assim, quem tinha direito na sociedade ateniense e quem não tinha, ou seja, você pergunta quem eram os excluídos do processo democrático de Atenas. Vou ficar aqui na apostila. Pergunta lá no Google, quem eram os excluídos do processo democrático na cidade de Atenas na antiguidade? Quem eram os excluídos do processo democrático na cidade de Atenas na Grécia Antiga? Pergunta isso e aí você vai responder aqui para mim, tá bom? Ok? Então, essas são as questões que você vai fazer da página 73. Depois tem a questão número 4. Número 4 eu vou dar mais uma pincelada para você, vou colocar texto de apoio. No número 4, você vai ler esse fragmento aqui, que são esse texto pequeno aqui, tá? Então, você vai ver que eles vão falar que o homem é um animal político e por natureza o homem, né, faz política, né? Faz política por instinto e não por inibição de qualquer conjuntura, ou seja, por instinto você quer que melhore uma coisa, você simplesmente vai lá e luta por isso, né? Ok? E você não foi lá e lutou porque o outro mandou, você foi por instinto, você foi porque você sentia que precisava lutar por isso. Se o outro pensa a mesma coisa que você, melhor. Um palitinho só você quebra. 5, 6, 7 palitos, tenta quebrar para você ver se não quebra. Esse é o poder da democracia, sabia? E o poder da política coletiva, né? Ok? Então você vai ler isso aí e responder aí, ó. Letra A, com base no fragmento acima e também nas suas pesquisas, explique qual a importância do que o filósofo grego atribui à relação entre o homem e a cidade. O filósofo grego, ele sempre vai pensar na política, né? Lembrando que você fez aula de filosofia aí comigo mesmo ou com outro professor, você deve ter ouvido falar do utilitarismo, né? Então, o homem, o filósofo grego, né? O que ele vai fazer? Ele vai sempre pensar a polis, a cidade, quem mora na cidade, o cidadão. Esse é o fruto da política dele, política coletiva, não política só para mim, política que pensa na felicidade de todos, porque se todos estiverem felizes, haverá menos violência, né? Menos roubo e o Estado, a polícia, o judiciário vai ter menos serviço, vai ficar uma sociedade mais civilizada, ok? Então, né, ao afirmar que somos um animal político, né? Por que somos um animal político? O homem é o único animal político do reino animal, porque o homem precisa satisfazer, né, algumas necessidades de direitos naturais, né, que é respirar, comer, beber, mas também da organização social, dessa organização social de segurança pública, de serviços de saúde, né, não é? De serviço de coleta de lixo, enfim. Então o homem é um ser político. Quando a gente fala de escola, estamos falando de política da educação. O que é necessário para a política da educação funcionar? Primeiro você, aluno, depois merenda, que você precisa comer, depois professores habilitados em vários conteúdos, né? Filosofia, sociologia, arte, português, para quê? Para ir te fazendo construir culturas, né, e habilidades que fazem você dominar um assunto. Quando você domina, relaciona, sabe interagir com o assunto, você tem competência, né? Vou te dar um exemplo muito simples. Você vai falar de futebol, você sabe como funcionam as regras de futebol, você sabe o que envolve o mundo do futebol, você sabe de torcida, sabe de jogador, sabe de repórter, sabe de gramado, sabe de segurança, sabe de entrada, enfim, você passa a fazer a política. Como é que funciona a política do futebol? Os jogadores ganham salários, tem troféus, enfim, quando você domina todos esses temas, você consegue construir uma verdade, ou seja, você consegue fazer uma relação política. O jogador faz isso, o narrador faz aquilo,
precisa de médico, enfim, deu para você entender mais ou menos como funciona a coisa? Então aí tem a letra B, cidade-estado ou polis é uma forma clássica de como as cidades gregas se organizavam politicamente. Politicamente. Quem é o guerreiro, quem é o governo, quem faz o quê, é assim que se organiza politicamente. Imagina uma pirâmide social, o professor Serafim dá aula, né? Alguém trabalha no mercado, outro colhe frutas, outro colhe arroz, outro empacota, outro vende, outro entende? Como que é essa organização política, cada um no seu papel, no seu quadrado, tá? Explique o conceito de cidade-estado, eu já te expliquei aí. Cidade-estado, ela precisa de algumas coisas, né? O conceito de cidade-estado, ela precisa ter uma organização política. Quem faz o quê? Lembra lá que eu falei? Rei, né? Aristocrata, que é o que pensa, artesão, comerciante, aí tudo na apostila tem, você pode pesquisar também. Eu estou no chat aí no canal de mídia para tirar a sua dúvida, não para te dar respostas, para te oferecer caminhos, tá? Ok? Então eu explico o conceito político da cidade contemporânea adotado no Brasil. Bom, você vai diferenciar a cidade-estado grega, aqui na letra B, da página 47, 73, você vai diferenciar como que era a cidade-estado administrada politicamente, como que ela era organizada lá na Grécia Antiga e como que é organizada a sua cidade hoje, ok? Como que é organizada? Tem prefeito, vereador, depois tem o quê? Como que funciona mais? Prefeito, vereador, e aí tem judiciário, e aí a população tem comerciante, tem banqueiro, entendeu? Faz um esqueminha para mim, estilo pirâmide também, que eu aceito, tá bom? Faz uma pirâmide mostrando como que é a cidade hoje, que você acha, pode fazer uma pirâmide grande com várias, não precisa se preocupar com 3 classes não. Você pode colocar os administradores, entendeu? Industriários, comerciantes, blá, 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 né? E você na cidade-estado grega você pode botar, né? Quem seria o prefeito? O rei, o governador do rei, depois o que fazia cada um. Para isso você pode usar, você já é aluno de primeiro ano, você pode usar a internet e você pode ver no Google. Eu vou procurar colocar textos de apoio também, mas eu acho que é muito mais fácil você procurar no Google, mas eu vou colocar texto de apoio, tá bom? A letra D de dado da página 73, conforme a afirmação de Aristóteles, o homem é um animal naturalmente político. O filósofo Aristóteles diz que o homem é, né, naturalmente um animal político. Por quê? Porque a gente sempre tem opinião, né? A gente sempre tem uma proposta, a gente quer construir, a gente quer interferir, a gente quer participar. Se o pai da gente fala não, a gente quer entender por quê. Se fala assim, a gente desconfia e quer, né, quer que as pessoas falem sim pra gente, mas quando fala sim pra gente, a gente fica, né, tá tão acostumado a ouvir não. Então o homem, por natureza, ele é político, ele quer usar o meio ambiente, transformar o meio ambiente, ele quer se relacionar com pessoas, e essa relação pode ser uma relação de iguais ou de poder, eu ser mais, outro ser menos, outro ser mais, eu ser menos. Isso é tudo uma relação de poder. Quando fala que o homem pode isso e a mulher não pode, é uma relação de poder político. Tá? Quando diz o que você pode e o que você não pode, é uma relação de poder. Tá? Então Aristóteles diz que naturalmente a gente é um animal político que habita e se faz feliz na cidade. Por que na cidade? Porque na cidade tem mais pessoas. A gente gosta de morar perto de pessoas, né? A gente gosta do mato, mas a gente não fica falando só com o mato, a gente gosta de quê? Você gosta de competir, você gosta de trocar ideia, você gosta de compartilhar um jogo de futebol, um almoço, uma janta, você gosta de fazer churrasco com os seus familiares ou com os colegas, você gosta de música, hoje é mais essa música, só você que tivesse que fazer, ela que chata, mas o outro lado faz músicas, o outro desse aqui faz uma comida legal, o outro faz móveis bacana, cada um faz uma coisa, né? Então a cidade, ela oferece umas coisas que no mato demora muito, se depender só de você, desculpe, e as habilidades também, não é todo mundo que tem as mesmas, né? Ao refletirmos sobre a democracia grega ateniense, podemos afirmar que ela foi um lugar de participação de todos que habitavam a polis. Justifique a sua resposta, né?
Então, conforme a afirmação de Aristóteles que o homem é animal político e a cidade é o habitat que o faz feliz, ao refletirmos sobre a democracia grega lá de Atenas, né? Por isso que é importante você pesquisar como que era a democracia de Atenas. Percebeu que eu não estou falando da democracia de Esparta? Lembra que eu te falei que Esparta já é um regime mais fechado, mais de cima para baixo, onde cada um tem seu papel pré-definido e não dá muito para contestar, para participar? Atenas não. Atenas já vai ser uma cidade que vai permitir, né, maior participação. Quem mora na cidade, não importa se é escravo, se é artesão, se é rico, se é pobre, se é filósofo, se é, né, se faz serviço de limpeza, todos devem participar, porque todos participam da polis, da cidade. Todos têm um papel, então todos têm direito à vez e à voz. Ok? Então, né, o que ele pergunta, podemos afirmar que lá em Atenas foi um lugar de participação de todos os seus habitantes lá da polis? Justifique a sua resposta. Será que o escravo e o artesão podiam participar também? Né? Será que as mulheres podiam lá em Atenas antiga? Lembrando que polis é o poder do povo para o povo, exercido pelo povo, tá bom? Ok? Então você vai fazer essas atividades aí da página 73, se liga aí na revisão, você vai fazer uma música que fala do tratamento que você acha que a mulher merece, ou como que você vê a mulher. Lembramos que a música sertaneja fala de um jeito, que o funk às vezes também fala de um jeito. Existem músicas que promovem a mulher, existem músicas que colocam a mulher com uma relação de uso, né? E você vai fazer a sua letra da música. Se você quiser gravar e me mandar, senão você faz um caderno e me manda também. Pode ser até uma paródia, tá bom? Mas nós vamos ver como é que se deve tratar a mulher antes e como é que trata hoje. Depois você ia ler um texto sobre quem pode se alistar e quem não pode e responder as questões A, B da página 73, tudo no caderno. Depois você vai responder para a minha atividade 4, o homem grego e a polis, ou seja, o homem grego e a cidade. Polis é a cidade. Você vai ler esse fragmento e vai responder a letra A, B ou C, baseado na aula que eu acabei de gravar para você. Qualquer dúvida me chama no chat, faz no canal de mídia, faz as atividades, fotografa, posta para mim no Classroom ou faz digitada também e posta para mim no Classroom. Se for possível para eu te dar uma nota um pouco melhor, você coloca as fontes que você pesquisou no Google para mim, por favor. Abraço, fiquem com Deus, cuidem-se, qualquer coisa me chama aí. Tchau!